São de perguntas e respostas. As perguntas chegam pela internet e aí a gente dá um jeitinho aqui de responder as perguntas que eu julgo mais importante, mais pertinente. Algumas eu respondo pelo próprio e-mail mesmo, como vocês já devem imaginar. De todo jeito, antes da gente começar, eu preciso saber uma coisa. A mulher chegou atrasada no cinema, saiu correndo para encontrar o namorado no meio da escadaria. O filme já começou a escadaria, ela caiu e bateu a bunda no chão e morreu. Qual o nome do filme? Acusada de morte. Vamos embora? Aula 2, então. Aula 2. Professor, explica de novo como usar o S no he, she ou it. Essa foi aqui, nós julgamos mais pertinente aqui para mim? Tá bom, meu filho, vou explicar. Se tiver he, she ou it, você bota um S lá. Agora, se for a única atenção, aí tudo bem, merece destaque. He, por exemplo, verbos que merecem destaque. O verbo to have. Vou colocar lá. Putz, acho que eu já vou deixar escrito isso aqui pro resto da vida. Não vou tatuar isso aqui. We, you, they. Beleza. Nesses casos, normalmente, por exemplo, eu pego o verbo to eat. Transformei em raiz. Jogo aqui. Beleza. Eu como, I eat. Você come, you eat. Nós comemos, we eat. Vocês comem, you eat. Eles comem, they eat. He, she, ou it, eats. Então, tudo bem. Essa é a primeira coisa. Então, joga um S no verbo raiz, matou o problema. Mas o verbo to have, ele não se comporta assim. E o verbo estudar também tem uma pequena alteração. Na aula 1 foi explicado isso daí. O verbo to have, normalmente, eu colocaria, transformei em verbo raiz. O que sobrou, eu jogo aqui. Verbo to have, raiz, have, jogo aqui. I have, you have, we have, you have, they have. He, she, it não é mais have. Aí sim eu concordo, sofre uma pequena alteração, é has. Você pode treinar isso melhor na minha apostila, tá bom? Você pode treinar isso melhor na minha apostila, eu tenho certeza que nas aulas aí também foi esmiuçado e pode ir procurando aí que você vai achar mais do que isso. Lembrando, depois disso sempre vem o que complemento você quiser. Eu posso falar assim, eu tenho um carro, I have a car, então vou até deixar escrito aqui para você não confundir. Esse é o raiz usado para todo mundo. He, she, it, S. Eu tenho um carro, I have a car. Eu tenho dinheiro, I have money. Agora, se for eu tenho que trabalhar, I have. Aí vai vir infinitivo, to work. Dá uma olhadinha lá na aula se você está com dúvida disso. Tá bom? Muito bem. Dúvida 1, respondido. Dúvida 2. Professor, na apostila tem uma frase dizendo assim. É uma pergunta. Ele estudou. Está certo? Did he... Nossa Senhora. Aí sim. Por isso que eu digo que só violência gera compreensão. Ainda bem que você está mandando isso aqui por e-mail. Porque se fosse pessoalmente, nossa senhora. Se fosse pessoalmente, nossa senhora. Não fazia nada. Mas eu ia falar para você na sua cara. Nossa senhora. Muito bem. Vamos dar uma olhada? Professor, tá certo. Na apostila tem essa pergunta sim. É uma pergunta. Ele estudou? Pergunta. Muito bem, uma pergunta do passado é. Então, se você está com dúvida, dá uma olhadinha lá na tabela 1. Mas tudo bem, vamos lá, vai. Did, para dizer que é uma pergunta, está no passado. Ele é he. O verbo é o verbo estudar, to study. Você colocou did he studied. Isso nunca está certo, porque você está colocando 2 Ds. Mas o mais importante, essa não é a resposta. Eu entendo que é mais fácil para você. A resposta é, depois de did, sempre vem verbo raiz. Então, o que tem que vir aqui? Eu pego o verbo estudar, tiro o to, o que sobrou, eu jogo aqui. Tá igual? Não tá igual, estou vendo diferença. Aqui acaba com Y, aqui acaba com D. Então, eu vou lá e corrijo isso, jogando um verbo raiz. Did he study? Essa é a frase correta de falar ele estudou. Mas se você comprou a apostila, e não sei como você está com essa apostila aí, mas se você comprou a apostila, lá tem direitinho, com todos os gabaritos, tá bom? Gente, mais uma pergunta, uma das perguntas mais que foi separada. Agora sim, eu tenho que agradecer o pessoal. Professor, como é que eu faço para ter aula com você? Tranquilo, você pode me mandar um e-mail se você estiver na zona sul de São Paulo. Ou se você estiver em São José dos Campos, aí a gente... Posso ir também, mas aí depende dos dias que eu vou dar aula no cursinho, depende de um monte de coisas, tá bom? Mas aí você pode mandar um e-mail, forma uma classe e entre em contato comigo por meio do meu e-mail, que a gente troca uma ideia.